E hoje vamos falar sobre nariz entupido. Tem muita gente que sofre com isso, né? Com obstrução nasal. E a gente convidou a otorrinolaringologista, a doutora Yama Hadassi, para falar sobre isso. Tudo bom, doutora Yama? Tudo bom, Ju? Bom dia. Que bom estar aqui de novo, né? Pois é. Então, a sugestão dessa entrevista veio de uma dúvida de um seguidor, que ele disse que acorda todos os dias com o nariz entupido e quer saber o que é que pode ser. A Devem existir obstrução, várias causas, né, para isso. é, a obstrução nasal em si é um sintoma de várias doenças e pode significar muitas coisas. Essa específica da dúvida do seguidor pode significar um processo inflamatório crônico chamado rinite. Então, se ele só tem de manhã, pode ser porque pela manhã ele tem contato com alérgenos, por exemplo, se ele tiver rinite alérgica, porque pela manhã o clima está mais ameno e ele estava bem quentinho embaixo do cobertor e de repente ele colocou lá o pé no chão frio e aí acontece um gatilho vasomotor no nosso corpo todo e o nariz não escapa disso, porque o nariz não é separado do corpo, então aí isso é uma rinite reacional. Pode ser porque ele tem alguns problemas estruturais no nariz que, associados a essas inflamações, causam também obstrução nasal. É pouco provável que alterações estruturais do nariz, como desvios de septos, que são as dúvidas mais frequentes dos pacientes, né? Que nariz entupido é igual a desvio de septo, cartucho grande, que é assim que a grande maioria das pessoas chama cornetos, né? E algumas outras alterações estruturais que são mais comuns em quem tem o nariz entupido. Na prática, normalmente, quem tem o nariz entupido com frequência, que é persistente, normalmente tem uma associação das duas coisas. Tem uma estrutura anatômica desfavorável a uma respiração nasal mais adequada, né? Ou seja, tem um desvio de septo, tem um corneto grande, tem uma concha média bolhosa, tem pólipo é menos frequente, mas tem alguma coisa dentro do nariz, pronto. Tem alguma coisa dentro do nariz que na passagem do ar está ali sendo uma obstrução mecânica. É basicamente isso. Então, nós temos estruturas normais dentro do nariz e o cartucho é um deles, essa bolinha que as pessoas às vezes levantam o nariz assim e vê a bolinha e fica preocupado achando que é alguma coisa diferente. Não é. É o corneto inferior, é uma estrutura normal do nariz. Algumas vezes a gente precisa manipulá-lo de alguma forma, seja com remédio, seja com cirurgia, mas é uma estrutura normal. Então, essas estruturas, quando estão alteradas, a ponto de a gente tratar clinicamente o processo inflamatório que esteja associado e essa obstrução nasal não ir embora, como estratégia de tratamento, no ponto certo da estratégia, por isso que o acompanhamento e o segmento desses doentes é tão importante. No momento certo, aí entra a cirurgia para correção dessa obstrução nasal, para fazer o paciente respirar melhor. Porque o que acontece? Posso continuar? Pode sim. Porque o que acontece com muita frequência? Um paciente tem uma rinite bem intensa, e é muito provável que esse seu paciente, essa dúvida desse seguidor, seja de um paciente que tem rinite, porque o nosso septo não entorta de manhã e desentorta à tarde, tá, gente? Então, esse paciente deve ter um quadro inflamatório que se apresenta mais pela manhã, porque o gatilho dele, e cada pessoa tem seu gatilho, o gatilho dele é de manhã, não importa qual seja. Mas algumas pessoas têm esse quadro inflamatório que entope o nariz. E quando a gente está fazendo o tratamento do quadro inflamatório, no segmento a gente vê que a estrutura do nariz da pessoa também não é favorável para que isso aconteça. Então, por exemplo, vamos supor que seu nariz esteja inchado, tá? Mas que você também tenha um desvio de septo, você também tem um corneto grande, você tem uma concha média bolhosa, mas seu nariz está super inchado, porque você tem uma rinite alérgica e você não faz controle ambiental, e você não trata, e você não lava o nariz, e você não faz nada para melhorar essa rinite. Quando a gente começa a tratar,
paciente, por desinchar, mesmo com todas essas alterações, só por desinchar, só esses milímetrozinhos que a gente ganha, a gente consegue fazer uma funcionabilidade do nariz do paciente. Então, o paciente melhora a qualidade de vida, respira pelo nariz e continua tendo certo desviado, o corneto grande, a concha média molhosa, mas ele está respirando bem, é o que importa. Às vezes, mesmo com pacientes disciplinados, com um segmento bem feito, com uma medicação e um tratamento adequado, direcionado para o paciente, para a rotina dele, para a estrutura de vida dele, para tudo dele personalizado como deve ser feito, a gente não consegue melhorar a qualidade de vida do paciente suficiente para que ele fique satisfeito. Nesse continua momento, entupido. continua entupido. E aí é o paciente que parou de escorrer nariz, não tem mais nenhum sintoma de rinite, só o nariz entupido. Não espirro mais, meu olho não coça mais, meu nariz não coça mais. A minha rinite está controlada, doutora, mas eu não consigo ainda respirar bem pelo nariz. E isso é uma conversa do médico com o paciente. Nesse momento, o médico escolhe ou não, como estratégia, bolar um tratamento cirúrgico para melhorar a perviedade dessa via aérea. Então, a gente tuneliza o nariz. Então, aquela estrutura mecânica que estava no meiozinho de onde o ar ia passar, ia fazer com que o nariz entupisse, aquela estrutura não está mais lá. Muitos, se bem indicada, a grande maciça maioria dos pacientes tem um ganho de respiração, um ganho de qualidade de vida relacionada à respiração depois da cirurgia funcional do nariz. Excelente, certo? Só que se lembre que é aquele paciente que tinha um quadro inflamatório crônico. E isso está na digital imunológica do paciente. Isso não está só aqui no nariz. Então é o paciente que começa a respirar melhor. É verdade que melhora as crises de rinite, porque a obstrução nasal começa a não ser um dos sintomas que, vamos combinar, que é o que incomoda mais, né? E aí o paciente esquece de tratar a rinite. Nunca mais. Não limpa mais o quarto, não lava mais o nariz, né? Compra 3 cachorros, dorme com eles na cama. E aí, se esse paciente, ele pode, e provavelmente vai, voltar a ter crises de rinite. E normalmente esses pacientes pensam que a cirurgia não teve efeito. É muito comum que os pacientes cheguem e digam: doutor, olha, eu tinha o nariz entupido, fiz cartucho, fiz desvio de septo e tô do mesmo jeito. Aí você vai lá, faz uma endoscopia nasal, que é um exame diagnóstico específico da otorrinolaringologia. Então vai lá, a gente faz a endoscopia nasal, tá tudo bonitinho, a cirurgia foi bem feita, uma técnica boa, mas tá tudo inchado, o paciente é descompensado do quadro inflamatório. Então não dá para fazer uma coisa só e achar que vai ser milagrosa. Então a obstrução nasal, ela é causada por essas coisas. E outras coisas mais extremas também, né? Como pólipos, tumores nasais. E a gente sempre tem que ter uma consulta e um acompanhamento médico para saber o porquê que seu nariz está entupindo e você está tratando e não está desentupindo, né? E para isso, no consultório, a gente faz uma endoscopia nasal. Mas a grande maioria dos casos é o que eu lhe disse. É ou quadros inflamatórios crônicos, ou alterações estruturais que bloqueiam a passagem do ar, ou, como eu lhe disse, na maioria, a associação das duas coisas, que faz com que o paciente fique frustrado, às vezes, em ter essa autorresponsabilidade de ter a parte dele de tratar as duas coisas, né, no caso da obstrução nasal. Mas tem aqui o otorrino para aconselhar, para diagnosticar, para investigar, para tratar, para acompanhar, que é o mais importante. E se for o caso, no tempo certo, no momento em que ele achar que seja o seu momento, operar também, se for o caso, porque o otorrino é uma especialidade mista que também faz cirurgia além da clínica.
Criança pode fazer a cirurgia caso seja necessário ou tem que esperar esse desenvolvimento? A obstrução nasal na infância é porque o nariz da criança, a anatomia da criança, da face, a face da criança está em formação. Então, a anatomia da face da criança é um pouco mais criteriosa em relação à cirurgia. Normalmente, a obstrução nasal da via aérea da criança vem de tecidos linfóides e de rinites alérgicas, a maioria é alérgica. Então, é um nariz que está inchado. Então, a gente tira, faz cirurgia em criança, sim, mas bem mais conservadora. A gente tira tecidos linfóides, na maioria dos casos, como a adenoide e a amígdala. Faz também cirurgia no corneto, que é o cartucho, mas normalmente é uma cirurgia bem mais conservadora, por cauterização, e depende do caso, é sempre muito direcionado, sempre visto muito bem o custo-benefício, e raramente a gente mexe no septo da criança, dependendo da faixa etária, porque ele ainda está em formação, e se houver algum tipo de complicação e a gente mexer no lugar errado, vamos dizer assim, a gente pode prejudicar o crescimento do septo e da face dessa criança. Então, se opera a criança, sim, se opera desvio de septo, sim, mas se o cirurgião for muito experiente, se esse septo for bloquear a respiração da criança, porque é o básico da nossa saúde, o básico da nossa vida, a gente tem que respirar bem, né? Então, o custo-benefício disso tem que ser muito bom e o cirurgião muito experiente para mexer exclusivamente no septo da criança. Mas a obstrução nasal da criança, que é o que você está me perguntando, normalmente ela se dá por inchaço, por tecidos linfóides e onde a cirurgia é completamente diferente da do adulto. Então, às vezes acontece também do adulto chegar no consultório que está com o nariz entupido e está muito frustrado porque criança ele já fez cirurgia de amígdala e adenoide. Então, no adulto, a amígdala e a adenoide não entopem mais o nariz. E aí a gente tem que ter toda essa conversa com o paciente que já mudou a anatomia da via aérea dele e que talvez não seja aquilo que estava bloqueando a respiração dele, e sim esse misto desse quadro inflamatório crônico com alterações estruturais, e a gente vai tateando isso de acordo com o acompanhamento do paciente. Então, tudo começa com uma boa avaliação, né? A consulta com o otorrino para definir essa causa e o tratamento. Porque a cirurgia só vem depois dessa tentativa com o tratamento clínico, o tratamento tópico. É muito comum. São remédios, doutor Iama, esse tratamento? Medicações, quando necessário, mas o controle ambiental e a lavagem nasal regular ajuda muito os pacientes com obstrução nasal, independente da causa. É claro, óbvio, gente, que se o paciente tem um nariz que é um S e um corneto enorme, ele pode lavar o nariz o tanto que for, que ele vai ter o benefício da lavagem nasal, da retirada das impurezas, né? Da ajuda lá do processo mucociliar, que já é uma autolimpeza do nariz, mas é pouco provável que a obstrução nasal dessa pessoa melhore só com lavagem e controle ambiental. Em pacientes com rinite, principalmente alérgica, e outras rinites também, a lavagem nasal e o controle ambiental são imprescindíveis nessa prevenção. E funciona, tá? Funciona mesmo. Agora, vou até aproveitar a oportunidade. Lavagem nasal também precisa ser orientada, tá, gente? Ultimamente, nos últimos 2 meses, tem tido muita discussão em relação a isso, principalmente com aquela garrafinha que eu gosto tanto, quem me segue no Instagram sabe que eu gosto tanto daquela garrafinha de alto volume. Mas saibam que todos os pacientes que saem do meu consultório, eles saem orientados em pressão, volume, posição, autonomia de lavagem. Então, é muito comum que chegue o paciente no consultório, tenha me visto ou visto outra pessoa na internet, um artista, isso viralizou na internet, porque realmente o benefício é incontestável, mas que lembrem-se que na faixa etária pediátrica, a tolerabilidade da caixa de ressonância do buraquinho de ar aqui atrás do nariz, ela não é compatível com a força da mão de um adulto.
né? Então, se você faz a lavagem nasal no seu filho, seja com a seringa, seja com o seu dispositivo, seja principalmente com essa garrafinha, que foi o que gerou mais repercussão, né? Lembre-se que precisa ser devagar, com ritmo, e a criança não precisa fazer o volume todo. Há um desperdício importante. Tanto que recentemente lançaram a garrafinha infantil só com 120 ml de solução, né? Que vai virar uma solução salina. Então, a grande máxima da lavagem nasal é volume, muito. Pressão e rapidez, pouco. É pouca pressão, muito volume. É a definição da lavagem nasal. Nariz limpo, casa limpa, controle ambiental. É bom para todo mundo, né? Ótimo. Não adianta cirurgia sem esses 3 pontos, né? Mesmo depois da cirurgia, o paciente vai ter que seguir. Com certeza, com certeza. Não dá para fazer uma coisa só e achar que é uma mágica e que vai curar, né? Então a gente tem que tratar, a gente tem que controlar e a gente tem que, quando não consegue controlar, aconselhar e confortar, né? Então esses passos têm que ser feitos pelo médico e têm que ser entendidos pelo paciente.